Lucas 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que havia preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Enquanto entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então, os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembra-se do que ele havia dito na Galileia. E é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscitará no terceiro dia. Então, lembraram dessas palavras de Jesus. E, voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E as outras mulheres que a acompanharam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história parecia absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo, abaixando-se o olho atentamente para dentro, e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirando com o que havia acontecido. Palavra de Deus. O André está lembrando aqui para agradecermos, né, o pessoal que fez o café, as irmãs, o pessoal que prepararam lá. Que Deus abençoe grandemente vocês, né, por esse serviço, porque no reino, o serviço, toda a glória, toda a honra, ela é do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Mais um dia que Deus nos permitiu estarmos juntos como igreja dele, né? Somos igreja do Senhor. Quero parabenizar a todas as mulheres, que sexta-feira foi o Dia Internacional das Mulheres, né? E trazer um assunto junto aos irmãos que vai nos arremeter ao quê? Ao serviço das mulheres no reino de Deus. E o interessante, irmãos, a gente pode ver que em Gálatas 3, 27 e 28, né? Fala que, se quiser acompanhar aí, Gálatas 3, 27 e 28, que todos aqueles que foram batizados, todos aqueles que de Cristo se revestiram, né, foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. 28 ele fala: pois não há lugar para judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem e nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, igreja, aquilo que acontece aí fora, de querer colocarmos um ponto de diferença, de querer que as mulheres provem que elas são melhores do que os homens,
ou de que os homens, às vezes, na luta ali para continuar. Isso no reino de Deus é diferente. Porque no reino de Deus, todos somos iguais. Todos temos uma importância dentro do reino de Deus, mas para quê? Para a glória do Pai. Não para a glória dos homens e nem das mulheres, porque todos os que foram batizados em Cristo, né, foram de Cristo se revestiram, todos são um em Cristo, e não há mais lugar para homem nem mulher, nem escravo nem livre. Ele fala isso, e a gente vai estar vendo que as mulheres, nós não vamos estar aqui exaltando as mulheres, porque toda a honra e toda a glória é do Senhor, é Ele que tem que ser exaltado, mas nós vamos aprender o que os nossos irmãos deixaram escrito aqui, inspirados por Deus, de exemplo de fé, exemplo de perseverança, exemplo de caminhada e de busca. Olha aí em Lucas, nós vamos estar olhando Lucas capítulo 8, olha o início, Lucas capítulo 8, do versículo 1 em diante. Diz assim, olha, Lucas capítulo 8, versículo 1, diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Olha o serviço das mulheres no ministério de Jesus. Olha como as mulheres ajudavam no reino de Deus, porque falam que eles estavam proclamando as boas novas do reino de Deus. Então, igreja, nós devemos entender que nós estamos no reino de Deus. Nós estamos no reino, e para que haja um reino, nós temos um Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo. Ele é Senhor de homens e de mulheres. A Ele a glória, a Ele a honra, e as mulheres o honraram com seus serviços. As mulheres fizeram parte da proclamação das boas novas do reino de Deus. Mulheres que haviam sido tocadas de alguma forma por Jesus Cristo. Olha o que fala aí no capítulo 8 aí. Essas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de doenças. Jesus tocou na vida dessas mulheres de alguma forma, e tem tocado até hoje na vida da sua igreja, de homens e de mulheres, porque somos um em Jesus Cristo. E essas mulheres têm sido e têm feito a diferença no reino de Deus. E o interessante de tudo isso, irmão, que agora a gente vai continuar lá em Lucas 24, onde foi lido o texto, Lucas 24, no reino de Deus, você, mulher, não precisa provar nada. Não permita que essa cultura aí de fora contamine a sua mente. Você é filha de Deus e ponto. Acabou. Não é homem versus mulheres. Porque, primeiro ponto, no reino de Deus não há lugar de destaque para nenhum de nós. Nem para homens, nem para mulheres. É Jesus que é exaltado. O lugar de honra é dele. Mas todos somos necessários no serviço do reino. E você contribui muito com o seu trabalho, com o seu serviço no reino de Deus. E o interessante, que olha aí nessa parte B, elas sabiam quem eram
e o que estavam fazendo. Elas estavam servindo, e só o fato de estar com Jesus Cristo já era o bastante. Que fala no capítulo 8 aí, que estavam, saindo, passando, depois disso foi depois que Jesus, que aquela mulher pecadora, foi até a casa, onde Jesus estava na casa de um fariseu, e que ele, na sua mente, reclamou, que se ele soubesse, ele nem tocava, porque ela era pecadora, e Jesus o chamou, e falou para ele, olha, a quem amou mais? Um devia 50 denários, não sei se é denários que fala aqui, e o outro 500, e lhe foi perdoado. Obrigado, Wesley. A quem amou mais? E ele falou, acho que aquele que devia 500. E fala, muito bem, pois aquele que muito amou, aquele que muito foi perdoado, muito amou. E depois disso, aí estava com os 12, eles saíram para proclamar o reino de Deus. Fala que estavam os 12 e as mulheres, falou o nome dessas mulheres, Maria de Madalena, de Magdala, da cidade de Magdala, e depois ele fala, e muitas outras mulheres o acompanhavam. Elas sabiam o que Jesus havia feito na vida delas. A diferença que Jesus fez na sua vida, minha irmã, não precisa você provar para ninguém. A diferença que Jesus faz quando Ele entra em nossa vida, esse é o motivo, já o bastante de servirmos a Ele, de prestarmos serviço com honra, com zelo, com cuidado, porque eram mulheres cuidadosas e zelosas. A gente vai ver isso aqui ao longo do texto. Olha aí no capítulo 23, no versículo 48 e 49. Essas mulheres estavam com ele no início do seu trabalho, onde proclamavam as boas novas do reino. E olha aí no 23, 48 e 49. E todo o povo que havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, aqui é a crucificação de Jesus, a morte do nosso Senhor. Todo o povo, para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido, está vendo? As mulheres que haviam seguido, desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Porque quando você conhece Jesus, você não vai embora, você não afasta. Quando você tem uma intimidade com o mestre, você não se afasta. E as mesmas mulheres, Marden, que estavam com ele na caminhada, proclamando o reino, estavam com ele na hora da sua morte, na hora da sua crucificação, perseverantes, e não afastaram, elas acompanhavam de longe, porque Jesus havia feito diferença na vida delas. Esse é o nosso Senhor, esse é o reino de Deus. Porque no reino nós somos todos iguais, irmãos e irmãs. Vamos colocar isso na nossa cabeça. Saber que todos nós somos servos, escravos de um só Senhor, Jesus Cristo. É dele, o trabalho é dele. É Ele quem te capacita, é Ele quem te usa, é Ele quem faz, é Ele quem dá, é Ele quem tira. Esse é o nosso Deus. E elas acompanhavam ele de longe, só por saber a quem elas já estavam servindo. Mulheres fiéis, perseverantes, não o abandonaram, não foram embora, porque aqueles que estavam ali, ao derredor, muitos estavam ali só olhando o acontecimento. Olha, realmente eles vão crucificar aquele nazareno que se dizia Senhor, aquele nazareno que se dizia Filho de Deus, vão crucificá-lo. Estavam de longe olhando, e quando eles viram que Jesus morreu, e viram que houve trevas, já pensou isso, irmão? Eles começaram a bater no peito, como se tivessem ali, com pesar, arrependimento, até que um dos chefes dos soldados, esse verdadeiramente era o Filho de Deus.
E as mulheres estavam acompanhando de longe, observando o Senhor que fez a diferença na vida delas e na vida de todos aqueles, os discípulos do Senhor. Elas não estavam preocupadas em lugar de destaque. Elas não estavam disputando com os 12 quem era maior, quem era melhor, quem servia mais. Elas entenderam que era simplesmente servir o Senhor, estar com Ele, é mais do que o bastante. Não se preocupem, homem nem mulher, nenhum de nós, em querer ser maiores do que os outros, em querer competirmos uns com os outros no reino, porque no reino todos somos filhos. Todos nós somos filhos do Altíssimo, do nosso Deus. Elas participaram de sua caminhada, de sua crucificação. Que exemplo de fidelidade! Elas sabiam a quem estavam seguindo, sabiam quem elas eram, irmão. Carlinhos, elas tinham identidade, elas sabiam que elas serviam Jesus Cristo. Você sabe a sua verdadeira identidade, minha irmã? A quem você serve? Ao Jesus que você presta serviço no reino para Ele? Você sabe a sua identidade de filha? E nós, os homens, certeza, Wesley, da identidade de filho de Deus. Porque todos aqueles que o receberam como Senhor, lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você reconheceu que era um miserável pecador, que precisava urgentemente de perdão dos seus pecados, dos nossos pecados, porque o que fala é o primeiro que ouve. E quando nós entendemos isso, nós fomos imersos, nós reconhecemos que agora nós seguimos a um Senhor, Jesus, o Cristo, o Messias, que pagou os nossos pecados naquela cruz. Identidade. Agora, olha aí mais para frente, Lucas, no capítulo 23, né? No versículo 55 e 56, no sepultamento, mulheres zelosas. Depois de acontecer isso, as mulheres que haviam acompanhado Jesus, olha aí, desde a Galileia, ele frisa isso, João, para nós. Lucas frisa isso, para entendermos que essas mulheres não arredaram pé de próximo do seu Senhor. No início do seu ministério, na sua crucificação e morte e até no seu sepultamento. Elas continuaram perseverantes, porque elas sabiam quem o havia seguido, quem elas estavam seguindo. Olha aí, no versículo 55 de Lucas 23, as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, seguiram José de Arimateia aí, né? E viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado. Olha o detalhe. Muitas vezes, muitas coisas passam desapercebidas aos nossos olhos dos homens. Por isso que o corpo, ele é cada membro na sua função, igreja. Cada um tem o seu papel. Eu não tenho que querer fazer aquilo que o João faz de qualquer maneira, porque ele está fazendo. Eu tenho o meu chamado, ele tem o dele, o Jaime o dele. Você, irmã, o seu chamado, sirva, faça o melhor naquilo que Deus o chamou. Mulheres zelosas e com o olhar da mulher detalhista, muitas vezes, homem, às vezes eu passo por uma coisa, nem vi que pintou uma parede aqui, de tão prestando atenção que eu estou, mas as mulheres, elas prestam atenção em tudo. Já viu nos nossos encontros, quando nós estamos aqui, nos encontros de casais, nos cafés, que as mulheres preparam e colocam as coisinhas, os detalhes, muitas das vezes para nós homens, nem precisava de tudo isso. Pelo menos para mim, né, que eu sou desligado demais. Para mim, tá bom.
mas as mulheres zelosas. Dom, presente de Deus, que Deus te deu. Então, todos os membros são importantes no corpo. Não precisamos de disputa entre nós. Não vai haver uma ordenação de uma mulher pastora. Porque nós entendemos na Bíblia que esse não é o chamado da mulher, mas ela é menor do que os outros, do que os pastores. Não! São servas fiéis do Altíssimo. Mas Deus colocou o homem, Carlinhos. Se você acha que eu estou falando contra, não procure na Bíblia que você vai ver, estude. Os chamados, o que Deus tem, e nem por isso Deus menosprezou de forma alguma mulheres amadas e zelosas. O reino de Deus, no reino, somos todos iguais. Servimos a um Senhor. Não disputamos, Wesley, uns com os outros, de quem faz melhor, de quem é o melhor, porque entendemos que nós fazemos o melhor para Cristo. E quando você faz o seu melhor para Cristo, Carlinhos, a igreja é edificada, porque o propósito do Pai é esse. Quando Ele te usa, minha irmã, é para você edificar as suas irmãs, edificar a igreja. Não é porque você é melhor do que a outra, porque umas têm o dom de falar, têm o dom de dar aula, têm o dom do ensino, outras têm o dom da cozinha, outras têm o dom da limpeza, outras têm o dom da oração, o dom do amor, que é o maior de todos os dons. Sirva com aquilo que Deus te deu. E nós, os homens também, que sirvamos da melhor maneira com aquilo, com o presente que o Pai nos deu. Graças ao nosso bom Deus, nós não temos disputa entre nós, para a glória de Deus, porque nós entendemos que como igreja, nós somos servos, Jaime, uns dos outros. Então, quando você faz o melhor, você me abençoa. Você não faz para se promover, você faz para abençoar. Porque isso é o reino de Deus. E essa cultura miserável que às vezes quer vir de fora para dentro, mas é nós que temos que contaminar daqui para lá. Não é trazer aqui, provar, as mulheres terem que provar nesse feminismo que elas são melhores, e que pai, que isso e que aquilo. Você é filha do Altíssimo. Você já é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Igreja, reino dos céus, é isso. É diferente. É contramão do mundo lá fora. E em seguida, elas foram para casa preparar perfumes e especiarias, depois que elas viram onde foram colocados o corpo do nosso mestre, especiarias aromáticas, e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Mulheres zelosas, elas queriam saber onde iriam sepultar Jesus. Porque para que o corpo do Senhor fosse tirado ali, não era qualquer um, irmãos, que ia chegar ali, ia tirar o corpo de Jesus e colocar em algum lugar, não. Foi preciso um homem de influência, ele tinha influência, José da cidade de Arimateia, ele tinha influência, e ele foi até Pilatos e pediu esse corpo. Não era qualquer um que ia tirar o corpo de Jesus dali, tinha que ter autorização, e ele foi autorizado e ele fez. Imagina aí, nessa correria, nesse tempo, às 15 horas, às 3 horas, Jesus dá o brado, Pai, está consumado. O véu se rasga de cima para baixo. Glória a Deus, irmãos. Por isso, hoje nós temos livre acesso ao nosso Pai pela morte de Jesus.
Não precisamos de fazer outros sacrifícios para chegar ao nosso Deus. O maior sacrifício, o sacrifício perfeito, foi feito na cruz do Calvário. Jesus morreu e pagou os nossos pecados. Das 3 horas, ali, imagina até José de Arimateia ir lá, pegar todo o trâmite com Pilatos, né, e para poder tirar o corpo de Jesus ali, naquela correria, e as mulheres observaram aquilo ali, viram como foi colocado o corpo do Senhor, o jeito que foi colocado, e elas prestaram atenção, elas observaram que até o modo do corpo de Jesus fora colocado, e falaram assim, pode ser melhor, é porque naquela correria, e tinha que, a guarda do sábado, eles não podiam continuar fazendo, porque tinha que parar, era lei, tinha que parar, e eles guardavam ela em obediência à lei, elas aguardaram, mas elas já preocupadas, elas foram procurar especiarias aromáticas ali, preparar perfumes e especiarias aromáticas, e descansaram no sábado, mulheres obedientes, elas estavam na obediência ao mandamento, naquele momento ali, o sábado, elas não iam infringir a lei do sábado. Aí agora, olha aí no capítulo 24, para a gente terminar. Essas mulheres, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas estavam com o Senhor no início, na morte ali, na crucificação, e elas foram até o túmulo, porque elas observaram onde ele estava, e agora elas estavam preocupadas em terminar o serviço, porque aos olhos delas poderia ficar melhor, João, por causa da correria ali, eu não sei como que foi, mas elas viram que poderia ser melhor, elas honraram com aquilo de melhor que elas acharam. Faça o seu melhor para Deus, não procure impressionar a ninguém, mas faça o seu melhor. Esse foi o melhor delas, elas queriam ainda chegar e terminar os cuidados com o corpo do nosso Jesus. E de longe ainda, elas viram a pedra removida. Na ressurreição, mulheres perseverantes, na preocupação, no desejo de cuidar, de honrar o Senhor, mesmo no túmulo elas queriam honrá-lo. Serviço, não preocupada com o que os outros iriam dizer. Isso é, Cláudio, identidade de filho, daquele que quer agradar ao seu pai, daquele que entendeu quem ele é, quem aquele o salvou. Então, quando você, mulher, e nós entendemos ao Senhor que servimos, vamos fazer o melhor, vamos dar o nosso melhor. Naquele momento ali, no versículo 2, surpresa, temor, a pedra removida. Imagina, igreja, aquelas mulheres que prepararam aqueles perfumes, aquele óleo ali para ungir o Senhor, e de longe ainda, elas já vê a pedra removida. Imagina o temor dessas mulheres. O que aconteceu com meu Senhor, Leonã? Tiraram a pedra, mas eu vim aqui para honrá-lo. Onde está o meu Senhor? Até o destino final, elas não recuaram. Olha aí no ponto 4, no 3, mas quando, no versículo 3, elas encontraram a pedra removida, no 2, a pedra do sepulcro, mas quando entraram, elas entraram, mulheres, elas não recuaram, elas entraram. O corpo do Senhor Jesus, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sensação de perplexidades, assustadas. Experiência de quem não desiste. Elas não deixaram para lá. Elas queriam saber onde foi colocado o corpo do Senhor. Observaram de longe ele na crucificação. Seguiram para ver onde ele foi colocado. Depois elas voltaram lá
e elas viveram essa experiência de não ver o corpo dele ali, uma sensação de perplexidade, uma sensação de quem não desiste. Por quê? Olha aí, continuando o versículo 4 aí, elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Olha a experiência dessas mulheres. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Olha a experiência de mulheres, que essas mulheres não desistiram, irmãs. E para nós, irmãos, para nós, igreja, não vamos desistir, vamos continuar com a nossa fé, na nossa caminhada, porque se você desistir, você não vai ver o mover de Deus na sua vida. Continue, ainda nas suas dificuldades, nas suas lutas, seja ela qual for, continue, porque você vai ver o que Deus faz. Ele fez, Ele faz e Ele fará. Deus, Ele providencia as coisas certas, na hora certa, mas é no momento dEle. E elas viveram essa experiência. Elas viram esses 2 homens, que fala esses 2 anjos, colocaram-se ao lado delas, e elas amedrontadas, olha no versículo 5 aí, medo, temor e tremor. Mas com esse medo, igreja, com tanto temor e tremor, elas ouviram aquilo que é de mais valioso na face dessa terra. Olha o que elas ouviram. Mulheres, elas abaixaram o rosto, amedrontadas para o chão, abaixaram o rosto, e esses homens disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Que experiência, irmãos. Olha o que elas ouviram. Ele não está aqui, ressuscitou. Glória a Deus. Ele ressuscitou, Gisele. Glória a Deus. O nosso Senhor está vivo. Não cultuamos a um Senhor morto. O sepulcro está vazio, a cruz está vazia. O nosso Senhor e Redentor vive. E Ele está à direita de Deus. E Ele vai voltar, igreja. Ele vai voltar. Porque quando eles estavam olhando, os discípulos ali, muitos olhando ele sendo assunto ao céu, falando: varões galileus, esse mesmo que está sendo assunto ao céu, ele vai voltar, promessa. Então, que estejamos toda a igreja, homens e mulheres, servindo a Ele com excelência, porque Ele vai voltar para levar a sua igreja. Não precisa se destacar. Se preocupe com o seu e eu com o meu nome no livro da vida. Não é com lugar de destaque, nem para homem, nem para mulher, porque eu faço, porque eu fiz. Não, a minha e a nossa preocupação é o meu nome, Jaime, e o seu, no livro da vida. Ser encontrado, o seu nome e o meu, no livro da vida. E ouvir do Senhor: vinde a mim, benditos de meu Pai. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso alvo, Cláudio. Esse é o nosso desejo. E servimos a Ele porque o amamos. Porque desejamos a sua vinda. Não por medo de ir para o inferno. Porque esse não deve ser o sentido da nossa fé, mas tem que ser por amor em passar a eternidade com Jesus Cristo. E elas ouviram o que faz a diferença: Ele não está aqui, ressuscitou. No reino de Deus, todos somos iguais, função diferente, mas o Senhor é o mesmo. Amém, igreja? Função diferentes, mas o Senhor é o mesmo. Porque se o olho dizer, se o corpo for todo o olho, onde vai estar o ouvido? O apóstolo Paulo já nos ensinou, lá em Corinto ele fala: e se todo for ouvido, onde está a boca e o pé? Você sirva a Deus, faça o seu melhor, busque agradar
o nosso Senhor. Quando elas ouviram isso e os falaram para ele, lembre-se do que ele lhes disse. Por quê? Porque elas o acompanhavam. Sabe, Mari? Lembre-se do que ele lhes disse. Elas estavam ali, no início, ajudando a proclamar, com seus bens, sustentando. Imagina, 12 discípulos, mais as 3 ali, e mais outras muitas mulheres, e muitos que acompanhavam. E as mulheres ajudavam a sustentar o ministério, o serviço de Jesus. Serviam. E não estavam preocupadas, Jaime, se iam estar em algum lugar de destaque. Estar próximo de Jesus, irmão, é mais do que destaque. Estar próximo de Jesus, igreja, não precisa de estar em holofote, porque o holofote é para Ele, irmão. O brilho é dele. Ele é o nosso Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Por isso, elas lembraram, né? Quando ele ainda estava com vocês na Galileia, aí ele falando para elas, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E ele ressuscitou. Ele falou, vai ser necessário, e ele cumpriu. Sabe por quê, igreja? Porque tudo aquilo que ele prometeu e que está aqui, não o que eu prometo para você, ou que outros irmãos, mas o que ele prometeu, vai se cumprir. Tenha certeza de que esse céu vai se abrir, e de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Não vamos nos iludir, não vamos achar, está demorado demais, igual para alguns, era demorado demais, mas pode voltar para você ou para mim hoje ainda. Que estejamos preparados, que estejamos servindo a Ele. Então elas se lembraram das palavras de Jesus, quando voltaram do sepulcro. Elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Aos que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras que estavam com elas. E o interessante é que no Evangelho de João, para a gente estar terminando aqui, eu não sei, acho que eu já passei do tempo, que no Evangelho de João, depois que elas contaram todas essas coisas, Maria Madalena, ela voltou, Jaime, ela voltou e ficou ali, ainda onde colocaram, foi, o meu Senhor, me diz que eu quero o corpo dele. E quando ela olha para trás, ela vê um homem, ela confunde ele com um jardineiro ali. Mas ela estava persistente, Cláudia, ela estava querendo ver o seu Senhor. E quando aquele suposto jardineiro, ainda na mente dela, falou para ela, Maria, ela ouviu e entendeu, de pronto ela diz, mestre, Rabone, mestre. Ela sabia quem era, porque a ovelha conhece a voz do bom pastor. Ouça a voz do bom pastor. Amém, irmão? Que Deus nos abençoe, que no reino de Deus, irmãos, não há espaço para vaidade. Não tem lugar de destaque, o lugar é do Senhor Jesus, e que todos nós, homens e mulheres, somos importantes no serviço de Deus, para a honra e glória dEle, amém? Que Deus nos abençoe.